Oi, sabe, é gente. só chamar no chat ou levantar a mãozinha e falar. Beleza. E vocês me avisem, tá? Porque quando eu estou projetando eu não vejo, Pode Pode deixar. deixar. tá bom? Bom, boa noite a todos. Olha nós aí de novo, né? Nós estamos aqui em mais um encontro, né, de gestão de compras e estoque, né? E primeiro eu queria pedir desculpas a vocês pela aula passada, né, da quarta-feira passada, né? Que eu tive um problema de doença familiar, né? E aí eu não pude estar presente. E fui muito bem substituído pelo professor Rafael, né? Que deu a aula na semana passada, né? Então, mais uma vez eu quero agradecer a vocês, né? De estarmos aqui mais um encontro, né? E vamos lá. Temos bastante conceitos a passar, né? Essa matéria é uma matéria importante que a gente viu ontem, vem falando, né? Em todos os nossos encontros, mas é uma matéria, vamos dizer assim, mais técnica, né? Ela envolve um pouco mais de tecnicismo. Então, temos mais cálculos a fazer, né? Muitas das vezes, né, vocês artesãos não estão tão, vamos dizer assim, acostumados, né? Vamos dizer assim, muito fortemente com a matemática, né, de fórmulas e etc. Mas é uma coisa importante, né, para qualquer negócio. Se a gente quiser ter um controle, né, do nosso negócio como um todo, né, essas ferramentas de gestão de estoque vão nos ajudar para isso, onde você deixa de ter perdas, né? Isso eu estou falando a todo o encontro nosso, perdas onde você economiza, né, investe o seu capital em outras coisas que não em itens onde você vai ficar muito tempo estocado, né? Então isso tudo é importante. Então eu vou começar a compartilhar pela informação que o professor Rafael me passou. Ele, deixa eu ver aqui. Professor, Oi. enquanto o senhor compartilha, só Uhum. uma questão que eu não sei se eles esbarraram ou se eles querem falar alguma coisa com o senhor. O Pois não. pessoal de Teresópolis levantou a mão. Vamos lá, Teresópolis. Oi, boa noite. Boa noite. A Anne fez. Não? Ah, sim. Tá. Tá, pode falar, estou te ouvindo. Ela quer apresentar aqui, ela já fez desde aquela outra aula, a planilha dela, apresenta aí. Aqui está a minha. Olá, boa noite, eu sou a Annelise, tá, professor? Aqui está a minha planilha, tá? Que eu elaborei, que foi meu dever de casa daquele dia. Tá bom? Aí eu trouxe para mostrar a você aí todas as outras turmas. Dentro da sua realidade. Dentro da minha realidade. Claro que eu tenho muito mais, né? Mas acontece que eu coloquei assim, o que eu mais uso, na verdade, né? Claro, então, claro. Está. Oh, excelente. E é isso que tem que ser feito mesmo, viu, Ana Elise? Essa ferramenta, né, não adianta a gente, vamos dizer, apresentar para vocês, né, durante as aulas, se vocês não utilizarem, né? Vocês só vão conseguir realmente ver o resultado, ver a importância, né, no momento que vocês utilizam no negócio de vocês, né? Com certeza. Essa é a ideia. Por isso que eu fiz, lembra, o professor Rafael deve ter apresentado aquele exemplo que a Hermínia, se eu não me engano, foi ela que passou, e a gente, não sei se foi, não, foi a Cristina que passou para a gente, e eu fiz mostrando itens de vocês, do artesanato como um todo, né? Foi, exatamente. E aí a gente mostra que a gente se consegue ter o quê? Com a classificação ABC e as demais classificações, mas a gente focou muito na ABC, que é a mais utilizada, né? Sim. A gente consegue ver efetivamente quais são os itens mais importantes que vocês têm em estoque, né? Usando o Pareto, né, aquele 80-20, né? A gente consegue, e aí você vai o quê? Claro que você tem que ter um controle dos outros, mas você vai ficar mais focado em relação a coisas que a gente vai falar hoje, né, que é o giro do estoque. Você vai ter que se preocupar muito mais fortemente nesses itens, que são os itens de mais montante, né?
Sim, e outra coisa, quanto ao estoque, tem coisas que dá para ser estocado sim, umas sim, outras não, de acordo com a importância. Porque também não adianta deixar que algo envelheça, Não né? tenha Perca sua dúvida. qualidade, venha a perder, no caso, de acordo com o momento, com a estação, as cores da estação, as estampas da estação, não é verdade? Sim. E a linha também, depois de um certo tempo, também ela enfraquece, ela perde seu poder e os tecidos perdem suas cores. Não tenha dúvida. E sem contar que aqui também nós temos um grande problema, que é a umidade, né? Uhum. A cidade é uma cidade muito úmida, trazendo um cheirinho desconfortável, trazendo um cheirinho de mofo. Isso. E aí você tem que também se ligar no seu armazém, né? No seu local de estoque, né? Você tem que se ligar, de repente, como é muito úmido, colocar um desumidificador. Enfim, são detalhes que no dia a dia a gente não percebe, mas percebe sim. Quando você vai consultar um tempo lá na frente, você vai ver, olha, está tudo estragado, ou vou perder, e aí você está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo dinheiro. Aí, daí, uma das coisas que eu faço é sempre colocar em sacolinhas plásticas transparentes. Costumo usar durex, né? Para prender, para adesivar. E coloco dentro daquelas caixas box de plástico, né? E tem itens, desculpa, tem itens que, inclusive, o pessoal usa como se fosse um vácuo, né? Para você tirar o oxigênio e itens, principalmente que geram corrosão, né? Você embalar meio que a vácuo, de forma que você não tem essa vamos dizer assim, o ambiente, né? Não influencie negativamente na qualidade do seu produto. Né? Sim, com certeza. É isso aí. Entendeu? Exato, professor. Mas excelente, Annelise. Muito obrigado aí pela participação, viu? Eu que lhe agradeço. Então vamos lá. Boa. Bom, vocês estão vendo aí, né, a tela, né? Acredito que sim. Qualquer dúvida, levanta aí a mão. Sim, professor. Se alguém não estiver vendo, por favor, avise desde já, para não perder o início da apresentação. Então vamos lá. Então, aqui foi a última aula que o professor Rafael, o último slide que o professor Rafael colocou em relação à postergação das suas compras, na estratégia de reduzir estoques. Né? Então, esse foi o último slide, só botei aqui para me lembrar, né, de onde eu teria que começar hoje, tá certo? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai dar uma ideia de hierarquização, né? Porque a hierarquização você utiliza no seu estoque, né? Vamos dizer assim, no seu armazém, né? De acordo com você tem você tem o método FIFO, né? Que a gente é o first in, first out, é aquele primeiro item que entrou em estoque, né? É o primeiro item que eu vou tirar do estoque para fazer a produção do meu produto. Isso falando de itens, de matérias-primas, tá certo? Então, você vê aqui, a entrada de novos produtos, ele entra na esquerda, vamos botar assim, a gente está referencial só, né? Mas eu saio não com esse que entrou agora. Eu vou utilizar o que já tinha entrado 4 vezes antes, tá certo? Porque para o quê? Isso vale muito para itens, né? Que você tem, vamos dizer assim, como a Annelise falou, eles têm influência que pode perder a qualidade, pode perder a cor, podem enfraquecer com o tempo de estoque. Então, o primeiro a entrar, né, o primeiro a sair. Né? A hierarquização do modelo FIFO, né? First in, first out, que é exatamente isso, primeiro a entrar, primeiro a sair. Né? Então, você sempre vai, isso influencia também, o que influencia nisso é o tempo de validade do produto também, não é isso? Que a gente sabe que um produto tem uma determinada validade. Então, por isso que é importante você ter o seu estoque muito bem organizado, né? Muito bem organizado e bem cadastrado, para você saber aquilo que entrou antes é o que precisa sair primeiro, né? De forma a você, vamos dizer assim, fazer com que esse produto seja utilizado em momento ainda antes de sua validade, né? E com isso, reduzindo desperdícios. Tá? Então, essa é um método, né, que vocês podem utilizar e devem utilizar, né, principalmente quando você tem prazos de validade, curtos, inclusive.
né? Você vai utilizar, então, aquele produto que entrou antes, entrou primeiro, né? É o que vai sair primeiro para produção dos meus produtos finais de venda. E idem para os produtos finais de venda. Se você tem também armazenado esses produtos, e certamente vocês têm, né? Você também vai, vamos dizer assim, colocar no estoque, né, no seu almoxarifado, nas prateleiras do seu estoque, né, esses itens fabricados primeiro, com data de fabricação anterior, e esse vai ser o primeiro a sair. Por quê? Para exatamente não sofrer danos, não sofrer problemas de qualidade em função do ambiente, enfim, né? Deu para entender, gente? Né? Então, falei de FIFO, né? É sempre lembrando, é hierarquização do meu estoque, né? De forma com que eu utilize sempre o primeiro item que entrou, né? daquele material, daquele item específico, né? Daquela classificação de item que a gente aprendeu também, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Né? Exemplo, eu tenho lá um rolo de linha, né, amarela, então eu vou sempre o quê? Colocar de uma forma que eu saiba que, por exemplo, da esquerda para a direita, o que está à direita é o primeiro a sair, tá certo? O que está à direita é o primeiro a sair. Por quê? A entrada vem para a esquerda, então o primeiro a sair é a coisa. Então, isso é bom você não misturar tudo, porque você não vai saber quando entrou. E principalmente no artesanato, que você, de um modo geral, tem itens vamos dizer, pequenos, né? De tamanho pequeno. Então, se você coloca tudo junto, se você pode catalogar, inclusive, por data, né? Colocar na caixinha, essa aqui são itens datados de tal, da entrada tal. Aí você sabe, aí e você vai, conforme vai comprando novamente, se ainda sobrou desse item que você não utilizou, você bota em outra caixinha com data tal, né? Mais ou menos o que a gente faz quando você estoca produtos congelados no congelador. Né? Bota uma etiquetinha ali, né, com a data que você fabricou, né? Então, ou a data que você deu entrada nesse estoque que é o seu freezer, tá certo? Então, é isso que você tem que fazer, tá ok? Deu para entender, gente? Então, vamos lá. Vamos dar certo. Tem mãozinha levantada, Júlia. Pode falar. Sim, professor Pati. Desculpa, professor, a gente levantou por acaso. Então tá. Sem querer, desculpa. Não tem problema. Né? Porque eu vi aqui, então vamos lá. Bom, então vocês entenderam aqui, tá tranquilo. Né? Então, você tem a hierarquização FIFO. Né? E você tem a hierarquização último a entrar é o primeiro a sair. Também pode acontecer, dependendo do tipo de produto que você tenha. Né? Então, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, por exemplo, se você tem um item com uma data de validade, mas muito curta, né? E você, claro, você já teve entrada da saída de produto do seu estoque para a fabricação, mesmo que você não tenha terminado a fabricação, tá? Você vai optar pela esse aí, último a entrar, primeiro a sair. Então, de um modo geral, em função dos produtos que são utilizados pelos artesãos, né? Você vai utilizar o FIFO, não o LIFO, tá certo? Que é o Last In, First Out, tá certo? É só para informação de que você tem outro tipo de hierarquização, tá? Ok? Então, você tem uma outra hierarquização que é em função do prazo de validade mesmo. Você pode considerar isso. Se você tem no seu estoque diversos itens com prazos de validade próximos de chegar ao fim, né? Porque você vinha fazendo o FIFO, First In, First Out, mas você observou que, né, você tem algum equipamento, algum material que esteja muito próximo da data de expiração da validade dele, né? Então, eu faço o seguinte, eu inverto. Eu vou botar esse produto para sair primeiro, tá certo? Esse produto que vai vencer logo em seguir, eu vou colocá-lo na produção para poder não perder em relação ao seu estoque.
Você, vamos dizer assim, de repente ter que descartar esse produto se não tiver na validade. Isso é muito comum na área de alimentação. Né? Quem faz produtos, né, artesanato de alimentos, né, você tem que estar muito focado nessa hierarquização, tá? Que é o FIFO, né? First Expired, é o primeiro que vai expirar a validade, vai ser o primeiro a ser utilizado, a sair do seu estoque. Tá? Então, você vê aqui, né? A caracterização foi o primeiro, né? O terceiro que entrou no estoque, está vendo aqui pela ordem aqui, ó, que foi o azul, que ele passa a ser vamos dizer assim, ele não foi o terceiro a sair, ele foi o segundo. Eu faço pela data de validade. E o primeiro que saiu para a produção, né, foi o segundo que entrou por causa da validade. Porque às vezes se aproveita como é que se diz? Você aproveita uma promoção, né, dada por seu fornecedor, em que está ali próximo de expirar, mas você sabe que você vai usar, né? Então você faz essa classificação. Você muda o FIFO para o FEFO, tá certo? Você vai, aquele produto que se eu comprei com uma oportunidade, com preço mais baixo, por estar próximo da validade, eu vou utilizá-lo primeiro, né? E deixo os outros produtos que têm validade maior, porque eu comprei com a validade maior, esses eu posso utilizar posteriormente. Ficou claro, gente? É. Deu para entender essas diferenças da hierarquização? Isso é muito importante também. Né? Então, como eu falei, se você se aproveita de alguma promoção, né, com prazos de validade próximos de vencer, né, eu faço o FEFO, né? Porque aí eu vou ter que o quê? O primeiro, que esse que eu estou comprando agora, eu sei que está com a validade próxima de vencer, né? Então certamente ele vai estar com validade de vencer à frente dos outros, tá? Que eu tenho já em estoque. Então eu faço a hierarquização pelo FEFO, pelo módulo FEFO, tá ok? Então vamos lá. Alguma dúvida? Se faz assim, se tiver ok, positivo, negativo, para baixo, tá? Então podemos dar sequência. Vamos lá. Bom, e a gente também, para você ter uma boa gestão do seu estoque, né, eu tenho que, vamos dizer assim, prever, né, até para você calcular as quantidades mínimas que você tem em estoque, né, que a gente chama de estoque de segurança, né, que é aquele em que você não deixa passar desse estoque mínimo ou estoque de segurança, porque eu tenho prazos de ressuprimento. Se eu fizer uma compra agora, né, eu tenho certeza que o período que eu vou que é necessário para utilizar, não parar a minha produção, né, utilizar aquele produto para não parar a minha produção, né, esse estoque mínimo vai me segurar até a chegada, né, novamente desse material. Então, para isso, você tem que o quê? Conseguir fazer uma previsão de demanda, né? Uma previsão de demanda que quer dizer o quê? Quando eu falo previsão de demanda, é previsão de saída do item do seu estoque para a produção ou saída do produto final do seu estoque para a venda, tá certo? Então, essa demanda que a gente pode considerar para o produto final, eu posso chamar de venda. E para o produto, os materiais como matéria-prima, eu chamo de saída do estoque. Então, eu preciso ter isso para quê? Para que eu possa, vamos dizer assim, fazer as reposições desses itens no estoque no momento correto, para não fazer muito tempo antes, nem eu ter o risco de faltar o produto, a minha matéria-prima, para fazer o produto final, tá certo? Então, por isso que a gente botou aí, ó, eu tenho que prever, a gente tem que ter essa previsão, né? Então, existem alguns métodos de previsão de demanda, né? Que são, pois existem métodos qualitativos e métodos quantitativos, né? O método qualitativo se apoia basicamente na leitura por parte dos membros de uma organização, tá certo? Do cenário de curto prazo do mercado.
que eles você reúne por exemplo, sua equipe de vendas, né? E com ela você faz, ou você está prevendo, vai ter uma feira grande, vai ter um evento grande. Opa, naquele evento, no meu último evento que eu participei, eu vendi, sei lá, 100 unidades. Então, você sabe que nesse evento você vai precisar o quê? Ter uma quantidade de matéria-prima X, né? De forma que você consiga produzir e atender essa saída de 100 ou mais, tá certo? Produtos previstos nessa. Então, essa é a previsão, que muitas das vezes, numa empresa, você utiliza dessas equipes de vendas, né, que podem ser feitas através de pesquisa de mercado, né, de contato com os clientes mesmo, né, sabendo como é que está o estoque desse cliente, porque se ele faz uma previsão de estoque, uma gestão de estoque boa, você consegue ver com ele. Ele tem também uma previsão de demanda, de venda, né? Então você consegue, no contato com os seus clientes, né, você consegue ter essa, vamos dizer assim, essa previsão da demanda, né? Você pode também verificar em relação à sua concorrência, seus concorrentes, né, quando a gente fala movimentos da concorrência, né? É você saber que a sua concorrência está lá. Isso você consegue através de pesquisas, né, contatos, que muitas das vezes você é concorrente, mas o concorrente ele fala, pô, não tem, vai ter um evento tal que você de repente não estava sabendo, né? Ou como é que se diz? As tendências do mercado, né, que tem muitas pessoas que conseguem ter essa informação. O que o mercado tá pedindo, né? Isso é muito comum em roupas, né? Você já está falando hoje aqui de previsão que vai acontecer no ano que vem, no mundo como um todo, tá certo? Ou no Brasil. Então, são esses movimentos de concorrência que também você pode ter, né? Essas informações. A sazonalidade, a gente falou, né, em relação são itens, né, que eu sei que, por exemplo, na época de Natal, né, eu sei que a demanda, né, de produtos de Natal aumenta, né? Aumenta, e não só de produtos de Natal, né, mas produtos também que você recebe 13º, né? Você compra, você é presente para a família, presente para os filhos, né? Então, você consegue ter essa previsão de demanda mas vamos dizer assim, é mais na subjetividade, é mais claro que existem técnicas para você melhorar essa subjetividade, mas você não vamos dizer assim, não trata exatamente com precisão, com muita precisão, tá? Então, os métodos qualitativos, né, que a gente falou aqui, né, como eu falei, a subjetividade, né? Você, às vezes, a sua equipe de vendas tem intuições, né? A pesquisa de vendas, né? Tem intuições, ela faz uma pesquisa, não com todos os clientes, se você tiver muito cliente, você não consegue ter, assim, fazer contato com todos, mas você fazer uma amostragem, né, para ter uma ideia de como vamos dizer, esses clientes estão se posicionando em relação àquele tipo de produto seu, né? Até mesmo, por exemplo, né, os fornecedores de vocês, que fazem as matérias-primas para vocês fabricarem os produtos, né, eles têm as previsões de demanda deles. Isso é importante também. Você não olhar só para o que você tem que vender, mas do que você tem que comprar. Porque se eu tiver uma procura muito grande daquele material que você utiliza como matéria-prima, né, naquele item, você pode ficar sem fornecimento. Então, é importante também você estar atento a isso, né? Então, você tem o julgamento, né? Método de Delphi, pesquisa de vendas, júri de executivos. Júri de executivos, você reúne os executivos, os principais executivos da empresa, né? Ou você pode fazer através de... por exemplo, você está numa casa de cultura, né? Onde você tem lá diversos artesãos. Você conseguir ter uma ideia entre eles, uma opinião, né, quando fala júri de executivo, exatamente isso, uma opinião de como o mercado vai estar se comportando, vai se comportar no mês que vem, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, etc. Então, você consegue isso através dos métodos qualitativos, né? E o experimental é fazer, como eu falei, pesquisa de clientes. Você ligar para os clientes, você ter uma pesquisa, você até simular, né? Você ter cenários, né, olha, eu estou prevendo um aumento das vendas no mês que vem de 20% em função das pesquisas de cliente que eu fiz, com os clientes que eu fiz. Então, e aí você faz cenário de 20, 30,
Você faz cenários de forma que você... depois você escolhe qual cenário que você vai optar. Tá? Então, esses métodos são os métodos qualitativos que a gente vai dar uma ideia geral desse método de Delphi, né? Que é esse aqui. Né? O método de Delphi, o que você é esse método de um modo geral? Você reúne diversos especialistas, não de uma área só, tá certo? De diversas áreas, né? do mercado, né? Ou diversas áreas da empresa, ou diversas áreas do artesanato, né? E você coloca essas pessoas que podem estar fisicamente juntas ou não. Pode ser feita através de reuniões, como é que se diz? Online, tá? Ou até mesmo esses especialistas, você manda um formulário, um questionário, eles respondem, né? E aí você depois compila essas respostas de cada especialista desse, né? E faz, vamos dizer assim, essa previsão dessa demanda, tá certo? E isso, de um modo geral, não se faz com uma rodada só, né? de preenchimento de questionário. Você gera isso, aí depois, com o resultado que você teve, você faz novamente, né? E aí você vai rodando. Na faixa de 4 vezes, você aí já tem uma previsão mais apurada desse, vamos dizer assim, de cada especialista desse. Então, exemplos aqui, né? Você tem informações de clientes, né? Que você pode ter nesse grupo onde você manda esse questionário, esse formulário, pode ser cliente. Você tem informações de um comportamento atípico, né? Com uma coisa que não acontece sempre, mas que pode acontecer. O caso, por exemplo, da pandemia, né? Que surgiu de repente, então é um comportamento atípico. Então, nesse momento, você revê a sua previsão de demanda. Dados históricos de venda, aí com relação ao passado que você teve. Lembra que eu comentei que, de repente, na feira anterior, eu fiz venda de 20 unidades, né, do meu produto. Então, você também pode se valer desses dados de vendas, histórico de vendas, né? Você tem, por exemplo, a reunião de previsão, né? Então, aí as empresas fazem isso, elas reúnem profissionais de áreas distintas, né? Especialistas de áreas distintas, para fazer uma reunião de previsão, né? Onde você, com isso, consegue ter mais opiniões do que, como eu falei, são métodos qualitativos, então subjetivos. Então, você tem mais informações e, com isso, você consegue, vamos dizer assim, mitigar os erros, né? Ou tentar reduzir esses erros, né? Então, e dados, por exemplo, de variáveis que expliquem as vendas, né? Por que aumentou? Você tem os dados, olha, aumentou porque sei lá, quando você muda o tempo, né? Aumentou porque está mais calor, então esses produtos começaram a sair mais. Enfim, você tem informações de concorrentes, você junta esse grupo e aí você consegue ter uma visão mais, não tão direcionada, né, para uma área específica, mas com visão mais ampla. Tá? Então, esse é o método Delphi, tá ok? Que, por caso de vocês, né, para o artesanato, pode acontecer se vocês fizerem entre vocês artesãos. E esse encontro que a gente está tendo de vários polos é muito legal, né? Porque você pode ter uma informação, um outro polo pode ter uma outra, né? E até mesmo vocês poderem, vamos dizer assim, venderem um produto de vocês num polo, que de repente está no momento que está mais propício para o produto de vocês, e vice-versa. O outro lá poder vender na região, né, na sua região, coisa que, vamos dizer assim, isso hoje em dia cada vez mais é possível, né? Você tem muita coisa entregue pela internet, né, você fecha os pedidos e manda entregar. Hoje você tem gente fazendo pedido e entregando, atendendo pedido e entregando fora do país, né? Tudo bem, gente? Então, e tem agora o outro método que eu falei, é o método quantitativo de previsão, né? Ele é baseado, sim, em séries históricas, em dados históricos, nas quais se procura, através de análises, identificar padrões de comportamento para que estes sejam projetados para o futuro. Então, você faz uma verificação dos dados históricos seus, né? E você
ver o que gerou, por que houve essa, vamos dizer assim, o que significaram essas vendas, essas demandas em relação ao momento vivido no passado, e olhar para o futuro e ver, olha, poxa, eu tenho uma expectativa, né? A recessão está acabando, exemplo, a recessão está acabando, está diminuindo. Opa, eu vou ter o quê? Um consumo maior dos produtos. Então, você projeta, você faz uma projeção em cima desses dados históricos que você tem, tá certo? Então, a gente aqui, né? A gente vai enfatizar mais nos métodos quantitativos de previsão de demanda, tá? Que são assim, por caso de vocês, eu acho que é o que mais se aplica, tá certo? É o que mais se aplica. Então, o primeiro método que a gente vai ver é método do último período, né? É o método do último período. Então, você vai se valer, né, da previsão para o período seguinte, considerando esse seu último período. Então, o método do último período é considerado o método mais simples de todos, né? Porque, primeiro, você não vai precisar buscar dados históricos de muito tempo, tá certo? Você não vai precisar, né? Você vai utilizar, então, do período exatamente anterior àquele que você está fazendo a previsão, né? Então, não tem um fundamento matemático, né, a princípio, né, consistindo o quê? Na utilização do valor do período anterior, né? Se no mês anterior eu vendi 100, eu vou considerar que eu vou vender 100. Eu não estou colocando nenhuma previsão de aumento. Eu considero como 100. Né? Mas como você tem lá um estoque seu bem gerido, né? Se houver uma demanda, um aumento de demanda, né, não tão expressiva, você vai conseguir atender também. Né? Você vai conseguir atender. Então, porque você vai planejar o seu tempo para fazer aqueles produtos, quantidade de itens que você vendeu no período anterior, né? E podendo ter lá uma margenzinha para você atender algo que for um pouquinho maior que isso. E o que for menor, você certamente vai manter um pouco mais tempo no estoque para poder vender, tá certo? Então, esse modelo é muito utilizado por pequenas empresas e por administrador sem maior conhecimento técnico, né? Embora seja considerado um método seguro, né? Porque eu estou considerando meu último período de venda, então, né, de saída de produtos do almoxarifado, né? Então, esse é um método seguro, no caso, para vocês seria um dos mais recomendados. Então, aqui, gente, eu vou só, a gente vai, opa, tem mãozinha levantada. Agora sim. O pessoal de São Fidélis levantou a mão primeiro e depois Partido Alferes. Perfeito. Vamos lá, São Fidélis. Ele está... Você pode destacar eles para a gente, Júlio? Posso sim, professor. Só estou esperando eles falarem. Professor, já tá aí. Quem é que está falando? Railane. Onde é que eu não estou te vendo, Railane? Aqui, ó. Tá escuro. É que tá escurinho. Agora não. que abriu a câmera. Então você abriu a câmera agora. Deixa ela destacar você, por favor, Rayane. Não, é só para dizer que o nosso slide não está aparecendo desde o slide do FEFO. Ah, é? Sim, o senhor estava falando e a gente não estava conseguindo ver nada. Eu até escrevi no bate-papo. Ah, tá. Então, desculpa aí, mas é porque eu não vejo vocês. Eu só vi agora porque eu descompartilhei. Deixa eu compartilhar de novo, vamos ver se vocês vão ver. Viu? Ou não? Não está aparecendo. Professor, vou fazer um teste aqui, um instantinho só. Os demais estão vendo? Compartilhando. Os demais estão vendo? Sim. Estão vendo assim agora? Mim. Faz assim para mim. Eles estão fazendo, professor. São Fidélis está vendo agora? Não, a nossa câmera que está aparecendo é o professor e Teresópolis. Estranho. Vocês podem sair, Dani. Se quiser, sai um segundo e volta para ver se melhora. Pode ser. Sai e volta, que pode ser um bugzinho aí do Teams. Não, mas sai que eu tô falando, sair do Teams e voltar para o... Sair e entrar novamente. É que a Daniele deu uma saidinha. Já chegou. Entendeu?
Professor, tem que clicar na tela embaixo, tem uma barrinha que aparece ali. Aí tem que Também não está aparecendo, não. Deixa a Daniele dar uma olhada aí. Ilha Grande agora escreveu também dizendo que não está conseguindo ver. Mas o resto está. Ilha Grande, bom, pode ser um problema local, né? Agora sumiu pra gente também. O nosso está aqui, ó. Quem está falando? Teresópolis. Pati, o slide está aparecendo embaixo pra gente, mas ele não aparece destacado. Quando o slide estiver aparecendo embaixo, mas não estiver aparecendo destacado, gente, é muito Apareceu. simples. É só clicar em cima. Agora voltou. Tudo bem? Quando o slide, por acaso, aparecer para vocês de uma maneira que ele não esteja destacada, é um probleminha que acontece com vocês, porque quando o professor bota o slide, ele automaticamente fica destacado. Se por algum motivo para vocês não aparecer destacado, mas estiver aparecendo pequenininho lá embaixo, é só clicar. E aí, se Clicar em cima desse pequenininho. Isso. E aí, se clicar nesse pequenininho e ele não ficar destacado, aí sim vocês avisem que aí a gente vê o que está acontecendo, tá bom? Já está aparecendo em Pati, já está aparecendo em Angra. Pati levantou a mão Pati aí. está com a mão levantada também. É a Cristina. Vamos lá, Cristina. Isso. Eita, professor, tô ficando famosa, tá vendo? A Fidelis continua sem aparecer. Então, Fidelis continua sem aparecer. Então, vocês façam um favor de... Se a Dani já chegou... Sai e entra novamente. Por favor. A Dani já está aí, não tá, Dani? O resto do pessoal tá vendo legal? Faz aí um positivo para mim, por favor. Aí, ó. O resto tá tudo ok. Então, é só... Cristina, você tem... Pode falar. É só porque, ouvindo você falar, eu me recordei, né? De uma questão. No passado, algum tempo atrás, eu fazia feiras mensais, né? E eu tinha uma planilha, né? Aonde eu tinha anotado todo o produto que saía, né, durante a feira, né? E essa planilha, ela tinha não só a finalidade de controlar as vendas que estavam ocorrendo, mas também depois, a partir dessa planilha, eu jogava os dados numa outra planilha, onde eu conseguia ter uma visão de qual produto saía mais durante as feiras e qual produto que tinha menos saída. Perfeito. Né? E isso me ajudava muito na produção. Sim. Depois de algum tempo, como eu parei de fazer as feiras com frequência, eu acabei parando de fazer isso. E agora, realmente, você falando, eu percebo que é importante ter esse controle. Não tenha dúvida. Não basta só a gente vender, receber o dinheiro. Eu acho que é importante saber o que você vendeu, e em que período você vendeu, porque aí eu tinha lá na planilha, era diferente a feira do dia tal, do mês tal, coisa e tal. E o importante também, Cristina, é você também, né, não só olhar para o passado que você vendeu, né, mas também fazer essa previsão do que você pode vender, que você vai vender para frente. Exatamente, porque com essa planilha eu conseguia, por exemplo, de um ano para o outro, prever as épocas, por exemplo, existiam algumas ocasiões, que eram as ocasiões de feriado, onde a feira era mais extensa. A gente chama sazonalidade. Essa sazonalidade, como eram mais dias de feira, então eu conseguia prever, né, que o tanto de coisas de produto que eu teria que levar e qual produto eu levaria em maior quantidade e qual eu levaria em menor quantidade. Realmente, isso, de fato, me ajudava bastante. E no momento que eu parei de fazer isso... E a gente tem que estar atento, né? Porque você não precisa fazer... Eu
não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, professor. Tá, ok. Porque ela, eu acho que congelou, Pati congelou, né? Porque a gente precisa ter isso sempre feito, né? Dar trabalho, claro que dá, mas se você tiver organização, né? Até você pode ter pessoas que podem ajudar vocês, né? Referente a isso, né? Vocês focarem um pouco mais na produção. A gente sabe que o artesanato é diferente, o artesão é o Posto Ipiranga, né? Que faz tudo, né? Procura lá no Posto Ipiranga, né? O artesão faz de tudo, né? É o Severino, que a gente chama o Severino, o famoso Severino, que faz tudo, faz tudo. Então, a gente sabe da dificuldade, mas é importante você ter esse controle para auxiliá-los, inclusive, nas previsões de demanda futura, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer um exercício aqui. Se vocês tiverem papel na mão, né, era legal, porque vocês... papel e hoje celular você usa como calculadora, né? A gente vai fazer uns exercícios, né, junto aqui. A gente não vou nem dar muito tempo, não. A gente vai fazendo junto, né? Eu vou explicando como é. Se vocês acharem que tem que ter um tempinho, vocês pedem um tempinho, mas como a gente tem bastante coisa para trocar hoje, né, a ideia que eu tive, pelo menos, é a gente fazer junto. Aí Talva já está com papelzinho e celular na mão, né? Quem tiver aí também, é bom que vocês vão treinando, né? Vocês vão treinando também, né? É importante. Então, vamos lá. Então, olha aqui, um exemplo, né? Previsão de demanda, né, no período anterior, em relação ao último período. Por exemplo, considerando que certa empresa, ou vocês artesãos, né, teve o seguinte volume de vendas durante certo período. Então, ele disse, no período 1, 1.500, no período 2, 2.000, no período 3, 1.880 e no período 4, 2.050. Você percebe que houve uma variação do período 1, cresceu um pouquinho, no período 3 decresceu um pouquinho, né, e no período 4 subiu novamente. Né? Como o último período do volume de vendas apurado foi o período 4, tá? A gente usa esse período, né, para a próxima demanda, para o período 5, que é o próximo período que a gente está vendo. Né? Então, deu para entender o que a gente falou? Você teve uma demanda no período 1, 2, 3 e 4. Como eu estou usando o método do último período, eu vou considerar para a venda do próximo mês, vou considerar a mesma que aconteceu no último período. Mas percebam ali que houve variação, né? Houve variação, mas não foi tanta variação, né? Então, vamos lá. Então, aí o que você vai ter, né? Então, o método... Opa, acho que... Então, aqui é só o seguinte, esse é o método do último período. Então, o último período eu vou utilizar como previsão de demanda 2050, tá certo? Professor, Né? desculpa, Oi. Essa é a explicação, não é isso? Isso, não, aqui é o exercício e a própria explicação. Né? Pessoal de Pati, o professor está explicando agora, tá bom? Isso, né? Isso aqui é o exemplo que a gente está dando, tá certo? Que eu tive a previsão de 1.500, 2.000, período 2, período 3, 1.880, período 4, 2050. Né? Não estamos fazendo o método do último período? O método do último período, qual foi o último período? Né? Período 4. É esse slide que é para fotografar, então, né? Pode fotografar. Ok. Tá? Né? Então, aí você vai fazer o seguinte, como é o método do último período, né, eu vou pegar o quê? Quanto eu vou considerar como venda no período 5, no meu próximo mês ou no meu próximo período? Né? Alguém pode dizer aí? Pode falar. 2050. 2050, né? Que é o último o método do último período, tá certo? Então, exatamente isso, ok? E você tem um outro método, né? Que, vamos dizer assim, é um bom método também, porque ele, de certa forma, ele vamos dizer assim, ele amortece um pouquinho. Lembra que a gente deu aquele exemplo, vou voltar com ele aqui só rapidinho, né? Houve um aumento no segundo período, uma decreção no terceiro e um aumento no quarto. Né?
Aí, vamos dizer, eu estou fazendo o método do último período, eu vou prever para o mês seguinte, 2050. Mas eu estou observando ali, né, que você tem um valor menor, há um acréscimo, depois um decréscimo, há um acréscimo. Não, eu poderia ter um decréscimo, né? Vamos dizer assim. Então, se eu fizer pela média simples, né? Se eu considerar o método da média simples, eu consigo chegar numa média desses períodos, o volume de venda médio dos períodos, que é o que, na verdade? É somar o 1.500 com 2.000, com 1.880, com 2.050. Eu somo esses valores, eu vou ter uma venda total em 4 meses, e para ser médio, eu divido por quantos meses? 4. Né? Eu tenho 4 meses, tá? Então eu divido por 4. Então, aqui que é o que eu estou dizendo, a média móvel simples trata-se de um método que utiliza dados de um período pré-determinado, eu estou falando daqueles 4 que a gente botou lá, para gerar suas previsões. No método da média móvel simples, ou média aritmética simples, né, que é a média aritmética, né? Quando a média aritmética, você pega todos os dados de cada período, soma eles e divide pelo número de períodos. Né? Então, quando eu falo aqui, ó, período 1, C1, né, C2, C3, eu somo tudo. Aqui ele fala, é uma fórmula matemática, né? Eu falo aqui que são N períodos, né? CN, né? E eu pego, divido, porque se são N períodos, eu pego o somatório de todos os períodos, da venda de todos os períodos, divido pelo número de período, né? Que nesse caso, pela fórmula aqui, eu tenho N períodos. Então, divido por N. Então, vamos botar aqui o exemplo. Né? Então, a previsão do próximo período pela média móvel, pela média aritmética simples, né? Onde C1, né, o consumo é a demanda, a venda de cada mês, tá certo? Né? Dos períodos anteriores, do cada mês anterior, né? E N é o número de períodos. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo que a gente pode fazer. A Moteletro, que vende televisores, teve nos últimos 3 meses, quantos períodos eu estou falando? 3, tá certo? Nos últimos 3 meses. Então, estou considerando 3 períodos. Período do mês 1, do mês 2 e do mês 3. Tá? Dos 3 últimos meses. Né? E eu digo que em janeiro, né, quer dizer, que é o primeiro período, o C1, né, eu tive 50 vendas de 50 televisores. Tá certo? Em fevereiro, eu tive de 40 televisores. Em março, eu tive de 57 televisores. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer para calcular a média aritmética simples? Alguém pode me ajudar? Vamos lá, quem pode ajudar aí? Pode falar. Somar, professor, os 3 períodos dividido por 3. Mas fala quais são os valores que estão em tela aí. Você somar o quê? 50, 40, 57. Aí, 187. Então, dá 90, né? 90 com 57, dá 147. Isso. É isso? Então, você pega 147 e divide por quanto? 3. Divide por 3. Aí você vai ter a média de venda desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Legal? E aí eu considero que a minha venda no mês seguinte, né, no período seguinte, que no caso aqui seria abril, seria esse valor que eu achei da média. Tá certo? Olha aqui, exatamente aqui é o resultado que vocês falaram. Então, eu faço 50 mais 47 mais 57, divido por 3, eu acho o quê? 49 televisores. Tá? Então, como é o método da média aritmética simples, da média móvel simples, né, eu vou prever para o período, por abril, eu vou prever quantos televisores? 49 televisores. Né, que é a média do somatório dos 3 meses anteriores, dividido por número de períodos, que são 3, tá? Que acha, então, 49 televisores vendidos. Então, essa é a minha previsão de demanda pela média móvel, média aritmética simples ou média móvel simples. Ok? Gente, deu para entender? Né? Esses métodos, vamos dizer assim, para efeito de vocês, né, de artesãos, são os mais utilizados, tá? São os mais utilizados. Né? E, às vezes, você pode optar por um deles, pela média, por exemplo, pelo período anterior. E aí viu no mês seguinte, mas teve uma variação para baixo. Né?
Para cima, tu beleza, que você conseguiu vender tudo, apesar de não ter atendido todo o mercado. Mas você conseguiu vender tudo, não ficou com o item parado em estoque. Mas se for para baixo, pode acender um sinalzinho de alerta. Falei, cara, então para o próximo mês eu vou fazer pela média móvel. Certo? Média aritmética simples. Por quê? Você vai calcular uma média, então você nem está exagerando nem para cima nem para baixo. Está numa média daqueles 3 meses últimos que você realizou suas vendas. Ok? Deu para entender? Beleza. Então vamos lá. Tem alguém levantando a mão? Não, né? Agora eu estou vendo, mas eu vou compartilhar de novo. O pessoal de Mambucaba queria falar, mas eles abriram o microfone direto, mas depois eles fecharam, porque o pessoal de Teresópolis abriu junto. Ué, é só levantar a mãozinha, que a gente deixa falar. Gente, Teresópolis não está abrindo mãozinha, não. Não, eu... Não, a Júlia viu a abertura do microfone. Vamos lá. O pessoal de Mambucaba, se quiser falar, é só falar agora, É só falar agora, pode falar. Não? Tá bom. Então, até aqui tudo bem, né? Então, vamos lá. O outro método que existe de previsão de demanda, tá, é o método da média móvel ponderada. A gente vai, né? Como eu falei, os 2 primeiros são mais simples, né? Que vocês podem utilizar com mais facilidade, né? Mas a média móvel ponderada, ela, vamos dizer assim, ela reduz também vamos dizer assim, o risco de você ou ter, quando você faz uma média móvel, né, aritmética, você ter um quantitativo que você previu para o mês seguinte e por algum motivo você tinha possibilidade de vender mais, né? Ou o inverso, você fez pela média e chegou lá, puxa, a venda foi menor do que aquela média que você calculou. Então, você pode fazer isso também pela média móvel ponderada, que trata-se de um método onde os dados pontuais mais recentes apresentam maior peso. Tá? Então, isso valeu muito forte na época de pandemia, né? No início da pandemia, onde você teve uma redução inicial muito grande da demanda, né? Da saída de produtos, né? E o tempo foi passando, a coisa foi começando a se ajustar, e aí você começou a ter dados mais próximos da realidade em momentos mais à frente, né? Então, pela média móvel ponderada, o que você faz? Esses dados lá de trás, onde você, teve uma redução muito grande de venda, né? E que até o momento que você começou a dar uma recuperada nas vendas, você dá um peso menor para esses dados lá do passado, né, desses dados de venda do passado. E para esses dados mais recentes, que aí sim a população já começou a voltar com a tendência de voltar para o normal, o novo normal, né, você dá um peso diferente, né? Então, eu vou explicar melhor com um exemplo que vocês vão ver, né? Por exemplo, tomando como base os 6 primeiros meses do ano. Vamos lá, admitir, 6 primeiros meses do ano. Calcula a média móvel ponderada, considerando que os 3 primeiros meses, abril, maio e junho, tá, apresentam maior significância para a empresa. Por quê? Como eu falei, vamos dizer que esses períodos foram aqueles que eu estou falando de janeiro, né, eu falei primeiros, né, os 3 últimos meses. Então, abril, maio e junho já tem uma tendência ao retorno ao novo normal, né, etc, etc. Então, eu vou dar um peso maior para esses 3 meses, porque os dados de março, fevereiro e janeiro, né, eles ainda estavam lá muito influenciados pelaquele momento onde a redução de demanda foi grande. Tá certo? Então, o que eu faço? Eu dou peso 2 para esses 3 últimos meses, abril, maio e junho, e dou peso 1 para o mês de janeiro, fevereiro e março, mês 1, 2 e 3. Percebe na fórmula? Quando eu faço pela ponderada, eu pego ponderado, né? Eu estou considerando um peso de 1 para o mês C1, tanto que ele não aparece aqui, mas na frente do C tem 1, né? Estou considerando 1 na frente do C2, estou considerando 1 na frente do C3. Já para o C4, C5, C6, que são os meses de abril, maio e junho, o que eu faço? Eu dou um peso de 2
ele é mais importante, ele tem mais significância do que os dados de janeiro, fevereiro e março. Então, eu dei peso 2 para o C4, dei peso 2 para o C5 e dei peso 2 para o C6. Então, você multiplica por esse peso, né? Eu dei peso 1 para os 3 primeiros meses e peso 2 para os 3 últimos meses. Eu poderia dar qualquer peso, meio para os 3 primeiros meses e 1 para os 3 últimos meses. Isso vai na média, vai se fazer da mesma forma, tá certo? Então, com isso, o que acontece? Vamos agora botar o resultado. Não, aqui não é nem resultado, eu estou explicando a fórmula primeiro, né? Essa fórmula aqui, eu estou explicando onde, ó, a média, a previsão do próximo período, pelo método da média ponderada, né, que é o PPP-MMP, né, é C1, C2, C3 e CN, né, é o consumo dos períodos anteriores, tá? E aí a gente tem que verificar a atribuição de pesos conforme a estratégia de vocês, né? Você vai considerar os 3 últimos meses foram mais importantes das vendas, teve uma recuperação melhor, o mercado está sinalizando que a partir de agora vai ser assim, eu dou um peso maior para esses 3 últimos meses. E para os 3 primeiros meses do ano, eu dou um peso menor, né? E você pode dar pesos até menores, mas o ideal é que seja igual, porque você a não ser que você tenha muita informação que o janeiro foi muito pior, o fevereiro foi um pouco melhor e o março foi um pouco melhor do que fevereiro. Aí você dá pesos intermediários, dá 1, 2 e 3, por exemplo, 1 para o C1, 2 para o C2, 3 para o C3, e para os próximos 3 meses que houve uma tendência parecida, você dá 3 de peso. 4 de peso, desculpa. Você dá um peso 4. E aí você vai ter uma média ponderada desses meses, né? E onde N é o número de períodos. Então, vamos lá. Exemplo. Admitamos o seguinte consumo, né? Janeiro eu tive 45 unidades vendidas. Fevereiro, 40 unidades vendidas. E março, 62 unidades vendidas. Lembra que esses 3 primeiros meses foram meses que para mim, não foram assim... que eu deveria considerar como mais significativo para meu negócio. Tá? Então, eu fui para esses 3 primeiros consumos, 3 primeiras vendas, eu considerei peso 1. Então, olha lá, eu falo 1 vezes 45, né? Que aí é 45, 1 vezes 40, que é 40, 1 vezes 62, que é igual a 62. Né? E para os 3 próximos meses, abril, maio e junho, eu pego 55. Qual o peso que eu dei para esses meses? Peso 2. Tá? Eu pego 2 vezes 55, mais 2 vezes 48, mais 2 vezes 55. Tá certo? Então, aí eu fiz o quê? O somatório, né, ponderado dessas minhas vendas passadas. Tá certo? É um somatório ponderado. Para eu ter a média ponderada, eu tenho que dividir pelo número de períodos. Quantos períodos eu estou falando? Hein, gente? Na verdade, eu estou falando de quê? 6 períodos, sendo que 3 com peso 1. Então, eu tenho 3. Né? E estou falando 3 com peso 2. Né? 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 3 mais 6, dá 9. Então, o período também tem que ser ponderado. Tá certo? Porque se eu dei peso maior para os 3 últimos meses, esses meses eu também tenho que multiplicar por 2. Se eu dei peso de 2, eu tenho que pegar o número de meses e multiplicar por 2. O 9, na verdade, é 3 meses do início do ano, janeiro, fevereiro e março, vezes 1, que a ponderação foi 1, é isso? O peso foi 1, né? Mais o quê? Mais 3 meses com a ponderação 2, com peso 2. 3 vezes 2, 6. Então, 6 para os 3 últimos meses e 3 para os 3 primeiros meses. Então, dá 9 meses. É como se fosse uma ponderação de 9. Aí eu divido por 9, eu acho, em média, 52 unidades vendidas. E esse passa a ser, então, o quê? A minha previsão para o próximo período. 52 unidades vendidas. Deu para entender, gente? Sei que é um pouquinho complicado, a ponderada é um pouco mais complicada, mas lembrando a importância de você considerar a ponderação, né, o peso, também no número de meses que você deu esse peso maior. Né? Se eu estou falando que eu dei o peso maior, dei peso 2 para 3 meses, eu tenho que pegar 3 meses vezes 2.
né? Usar o mesmo peso. Aí vai ficar 6, como se fosse 6 meses. Né? E os 3 primeiros eu dei peso 1, eu considero 3. Então, 3 mais 6 dá 9. Tá ok? Isso é importante. Você não pode fazer só para só usar o número de meses só. Porque aí eu não estou ponderando, aí eu estou sendo injusto. Né? Aí eu vou ter uma quantidade não correta no cálculo. Tá ok? Pati está levantando. Pati levantou a mão, Eu vi aqui. Professor, que é o seguinte, aí a gente deu o peso 2, né? Isso. Aí, digamos, nos 6 meses se transformaram em 9, né? Isso. Não, porque eu dei peso 2, para 3 meses só. Então, deu peso 2 para 3 meses só. Aí 3 vezes 2, 6. Caso eu dê peso 3, aí vai aumentar também, né? Se você der peso 3, por exemplo, né? Eu dei peso 3, eu vou considerar peso 1. Eu vou considerar peso 1 nos 3 primeiros meses, são 3 meses. Eu vou considerar peso 3 nos 3 dá 9. 9, 3, 12. Aí vai ficar com divisão por 12. Ah, tá. Não, era só para confirmar mesmo. É isso mesmo. Tá, obrigada. Tá? Mas é isso mesmo. Se você deu peso 3 para os 3 últimos meses, né? Você considera 3 vezes 3. Né? E se eu tivesse dado peso diferenciado, né? Por exemplo, se eu tivesse dado peso 1 para os 3 primeiros meses, peso 2 para o outro mês, né? Peso 3 para os 2 últimos, o que eu ia fazer? Eu considerava 3, né, os 3 primeiros meses, o número N é 3, mais 2 do período seguinte, né, que seria, no caso, março, não, seria abril, né, então 3 mais 2, 5, e os 2 últimos outros eu dei peso 3. Dei peso 3, isso. Né? Seria 3 vezes 2, 6. Então, 5 mais 6, 11. Teria que dividir por 11. Deu para entender? Hein, gente? Ok? Então, vamos lá. Bom, e aqui tem um pouco do que acho que a Cristina falou, né? Que ela tinha uma planilhinha, né? Onde é importante, né? Não só para produtos vendidos, mas como produtos que você tem em estoque. Né? Você dá o nome do produto ali em cima, né? Você coloca o nome do produto, né? Qual o fornecedor desse produto, né? Qual a quantidade mínima que eu comprei desse produto, né? Qual a quantidade máxima, que aí a gente vai ter quantidade mínima e quantidade máxima que eu posso comprar desse produto em função das minhas demandas. Né? Aí você tem essa planilha de baixo, né? Onde você coloca a data, né? Onde você efetivamente fez a compra e recebeu o produto para entrar no seu estoque. Aí bota, eu comprei 10 rolos de linha, eu boto quantidade 10, aí essa linha tem uma validade de 3 anos. Né? Aí eu boto validade 3 anos, eu posso botar como validade 3 anos ou a data, né, deu entrada, porque você pode estar considerar a data de fabricação. Né? A data de fabricação daquele lote foi a data tal. Aí soma 3 anos, você vai ter a validade vencendo naquela data 3 anos depois. Tá certo? Então, e bota o valor por unidade. Quanto é que custou cada linha sua? Tanto. Aí você tem lá quantidade vezes o valor por unidade, vai dar o valor total. E a variedade ali vai te ajudar, viu, Cristina, a você conseguir identificar se, por algum motivo, você vai ter que, de repente, mudar o FIFO pelo FEFO, enfim, em função da validade. Essa validade vai te dar a dica de que, olha, está vencendo o meu produto. Eu tenho que botar para produção para vender isso aí, tá certo? Ou, na pior das hipóteses, deixa eu de repente, eu sei, não vou usar, por algum motivo, eu vou tentar o quê? Negociar com um parceiro, negociar com outro artesão que utiliza a mesma coisa, que pode ter uma quantidade menor, e aí tentar vender e não perder o valor total desse produto. Tá certo? E isso para entrada. E para saída, idem. Você anota. Exemplo, deu entrada no dia 5, hoje, tá certo? A quantidade de 10, né, no valor de R$2. Então, R$20 é o valor total. Né? Aí eu tirei para a produção, por exemplo, 5.
Então, eu tenho quantidade de 5 saída, a validade ele praticamente é a data de hoje, que é data do 5, que eu tirei hoje. Então, ele já não está mais com aquele problema da validade. E tem o quê? O saldo, a quantidade, que é o quê? Eu entrei 10, saí 5. O saldo de quantidade é quanto? 5. São 5 unidades. Tá certo? E aí você faz isso para todos os itens que você tem em estoque, para daquele determinado produto. Né? Lembra que eu falei que às vezes você está guardando por lote, entendeu? Você pode chamar produto lote 1, né? Aí você ter esse controle de cada produto e por cada fornecedor. Porque às vezes você tem um fornecedor diferente, né? Então é bom você ter o quê? Essas planilhas diferentes também, porque a qualidade do produto de um fornecedor pode ser diferente da do outro. Então, é bom você ter... Oi. Desculpa atrapalhar, Teresópolis está com a mão levantada há um tempinho. Então, vamos lá. É porque eu não estou vendo. Eu estava esperando o senhor terminar o raciocínio. Tá. Pode falar, Teresópolis. Oi, professor. Na verdade, vou trazer uma pergunta sobre o outro assunto. E como que você faz a ponderação do 2, 3... Vamos lá. Então, vamos voltar lá. É isso aí. Feriado. Mês que não tem feriado. Tá, mês que tem feriado. O que tem? De ano. Isso. Mês de carnaval. Então, vamos lá. Como é que é feita essa ponderação, né? No caso de você elevar o grau dela, 2, 3, isso, aí mesmo. Eu acredito que seja por no caso, você deu a ideia da pandemia. Aqui, numa realidade hoje em dia, colocamos aqui para o artesanato, mês que tem um feriado, Natal, isso levaria o grau. Aí a pergunta se tem alguma regra para aumentar esse número da previsão aí. Você tem duas maneiras. Você pode considerar, vou dizer assim, o próximo período é um período de feriado, né? Exemplo, né? É um período de feriado. Tá? Então, eu posso usar um dado histórico maior, eu considerar desde o ano passado, né, o dado histórico do ano passado, por exemplo, do meio do ano para cá, né, até o momento, e fazer ponderações. O meado do ano passado lá não foi tão bom, pondero 1. O momento do ano passado, que teve esse mesmo feriado que está tendo agora, né, eu pondero com 3, né, e os outros momentos de janeiro, fevereiro, eu pondero com 2. Tá certo? Isso eu posso fazer assim, eu não preciso seguir que tudo é 2 ou tudo é 1. Eu vou ponderando de acordo com o mês. Ou você pode fazer uma média ponderada dessa, chegou a um valor, eu cheguei a um valor em cima de um período onde não tinha feriado, exemplo. Certo? Porque pode ter tido feriado nesse meio. Né? Então, de certa forma, eu posso considerar aquele mês, vamos dizer, vou dar um exemplo. Mês de julho teve lá um feriado, mês de junho, teve um feriado onde minhas vendas aumentaram. Eu dou um peso maior para esse mês, tá certo? Então, eu já estou, de certa forma, ajustando para um período próximo que tenha, que vai ser feriado também. Né? Pode não ser o mesmo feriado, mas é um período onde você tem mais, vamos dizer assim, dias de venda em feira, etc, etc. Então, ou você pode chegar numa média e jogar um percentual um pouco maior em função de você ter aumentado esses dias aí de feiras, entendeu? Você pode fazer também, usar um percentual. Cheguei a 52 unidades, aí eu vou jogar mais 10% aí, por quê? Ou 20%, porque eu tenho esse mês agora, vai ser feriado. Né? Então, se você no período anterior teve feriados nesse histórico, você dá um peso, por exemplo, um pouco maior para esses meses onde teve feriado. Né? E aí, com isso, você já vai estar computando para agora, tá? Para o próximo mês que vai ter um feriado. Né? Então, você aumenta um pouco a quantidade de vendas em função do feriado. Deu para entender, mais ou menos? Ui, que susto! Deu para entender?
Não, eu vou perguntar. Deu para entender? Deu, né? Agora, calma aí, que tem outro que não... É porque ninguém quer aparecer, fico eu aqui. Não tem problema, não. Não tem problema, não. É sempre bom ter um porta-voz. Tá perguntando se é bom usar sempre os 3... Não. Usar os 3 últimos meses sempre feriado. Não. Você utiliza o número de meses que você achar que vamos dizer, são significativos dentro do seu da sua visão para a previsão futura, né? Se eu acho que tem que ser um ano de dados históricos passados, eu utilizo de um ano, porque em um ano você tem, por exemplo, se eu pego de janeiro a dezembro do ano passado, né? Admitindo que o ano passado foi parecido com esse ano, aí eu faço uma média do ano passado. Agora não, o negócio começou a ficar de maneira, vamos dizer assim, o mercado ficou melhor a partir do meio do ano passado, que teve feriado no meio, aí eu faço do meio do ano passado para agora, tá certo? Onde você pondera de acordo com, vamos dizer assim, o tipo de mês que foi. Foi um mês onde eu tive vendas maiores por causa de feriado. Aí eu pondero, dou uma ponderação maior para ele, um peso maior para ele, entendeu? Mas não são 3 meses só, né? As empresas, de modo geral, não utilizam, a não ser que seja o seguinte, foi um caos para trás, isso no início da pandemia, foi um caos para trás. Aí esses 3 últimos meses não são bons para mim, tá certo? Né? Agora, aí o que eu faço? O negócio está melhorando, eu faço de um período anterior à pandemia. Pego lá um período similar do que está acontecendo agora, anterior, e faço lá atrás. Faço essa previsão, entendeu? Então, e claro que você vai usar a sensibilidade também, vai usar um pouco do método qualitativo, né? Que é da subjetividade, para você avaliar. Isso que eu te falei, você faz uma média agora, para o próximo período. Opa, mas o próximo período, eu fiz uma média, vamos dizer, que os períodos passados foram iguais, parecidos, né? Do mercado se comportou parecido, de maneira parecida. Eu uso esses 3 meses, pondero, né, chega uma média. Mas aí eu vou o quê? Bom, como eu sei também que existe um método qualitativo, né, eu falo o seguinte, poxa, mas nos 3 últimos meses que eu fiz não teve feriado. Vou ter um mês agora de feriado. Aí o que eu faço? Eu pego e dou um percentual, aumento, eu chego nos 52, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu cheguei nos 52 unidades vendidas, falei, poxa, mas no ano passado, aquele mês, de um modo geral, por isso que é importante você ter os dados históricos, no feriado de outubro, eu tive um aumento de vendas de 30%. Você pode jogar aqui em cima do 52, joga 30% em cima e tem essa previsão para o próximo período, entendeu? E você pode fazer também, você pode ter uma mistura de métodos, né? Isso é importante. Porque aí você usa de sua sensibilidade também, né, para um determinado período. Se você fez uma média onde não teve feriado, não teve nada, né, e eu sei que no feriado, de um modo geral, as vendas aumentam, tá, eu uso essa média e aumento, dou um percentual a mais como, vamos dizer assim, margem, né, para eu poder atender o mercado. E a gente sabe que se não é um produto de, vamos dizer assim, prazo de validade muito curto, né, como alimento, você pode, vamos dizer, se dar ao luxo, né, de fazer isso, que eu sei que depois eu vou vender. Eu só vou antecipar um pouco a minha fabricação. É isso. Deu para entender? Deu. Ok? Deu. Então, vamos lá. Bom, gente, são 8h18. A gente pode dar sequência, né? Ou pode vou dar 5 minutinhos só hoje, só para realmente dar uma esticada no corpo. Ou a gente vai direto, também pode ser. Não? Tá bom, então vamos lá, 5 minutinhos para a gente dar uma descansada, porque vamos lá, tem coisa para a gente ver. Tá bom? Fala aí, doutor. Caramba, cara, olha, o negócio tá bom demais, pô. Vou fazer esse curso aí também. Essa é quando, né, a vantagem, né, de que dia a dia, né? Dia a dia. Ei, vou tomar uma água, vou pegar rapidinho lá. Peraí. Eu fiquei sem água, não trouxe garrafa para cá, tô morrendo de sede, peraí.
Olha isso, seu Alexandre. E aí? Bom? E aí, beleza. E aí, tá na universidade? Não, hoje não, hoje está em casa. Ah, coisa boa. Hoje estou só na Amanhã eu vou lá para... tutoria. Eu comecei Vai nessa... tarde. Eu comecei lá segunda-feira, né? Comecei. Legal. Então, depois eu até vou dar uma falada com a Valéria. E aí, o Wilson foi para casa, viu? Hoje. Oh, que bom. Oh, né? Correria. Hoje foi uma correria também, porque eu tive que ir lá pegá-lo, né? Porque a André estava lá. Que a gente não soube, só na hora que a médica falou, olha, tá tendo alta. E eu cheio de reunião. E aí, como é que vai ser? Você vai ficar segunda e terça? Não, eu vou, por enquanto, eu vou manter o esquema como eu estou. Você Entendeu? consegue manter? Então, Não, eu já avisei, eles sabem que eu dou aula. Que bom. Né? Maravilha. Então, se tiver algum problema, pode acontecer, né? E aí eu aviso antes, entendeu? Uhum. Mas a princípio, eu estou fazendo, inclusive, a academia, estou fazendo uma realocação. Por exemplo, eu vou essa semana quinta, porque amanhã eu não participo, né? Do projeto. Então. Não, acho que não. Quer ver? Só falta eu participar, que eu falei que não. Você pode participar como tutor. Não, eu estou fora. Não, se eu não estiver aqui, eu já me programei para isso. Espera aí, só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Eu acho amanhã, que eu não estou, não. Amanhã é aula minha, cara. Aula minha você tá, pô. Ih, não, amanhã eu estou. Jesus do céu. Eu falei fica errado. tranquilo. Não, fica tranquilo. Amanhã tem palestra. Então, assim, vai basicamente... ser palestra? Vai ser uma palestra, um cara externo. Então, se você não quiser ir, fica tranquilo. Eu estou lá, se você quiser fazer alguma programação amanhã, pode fazer. Não, tá. Não, mas não é isso não, porque a Valéria me considerou, agora que eu vi aqui, Jesus do céu. Ué, o que eu fiz errado? Eu vi alguma coisa errada, então. Eu vi alguma coisa errada. Porque eu sei que segunda-feira... Deixa eu ver se eu escrevi certo. Segunda-feira, não. Segunda-feira é o R. Não, segunda-feira eu não tenho, exatamente. É o R. Peraí, eu vou lá só para fazer tutoria. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Aline. Acho que eu falei errado. Eu acho que errado. Angel. Não. Ué, segundas, terças e sextas. Falei errado, eu falei certo. Sexta não tem nada aqui, pô. Não, pois é, eu tô segunda... Não, eu falei para ela que eu estaria disponível segundas à noite, em outubro, para academia. Segundas à noite, segundas à noite, terças à noite, sextas. Então tá bom. Aí ela falou, então você vem, deixa eu ver aqui. Amanhã tá errado. Amanhã tá tranquilo. Então ficaremos quinta e sexta. Você falou segunda, terça e sexta, ou quinta e sexta. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Aline, você se eu falei segundas, quintas, terças e sextas. Em outubro, tenho... Em outubro. Ela viu errado. As quintas eu não posso. Vou botar aqui. Em outubro, nas quintas eu não posso. Pronto. Que é amanhã. Foi bom você falar. Porque eu dei ok, eu não me liguei, pô. Então. Aí amanhã eu falo com ela. Tá, vamos lá. Então, vamos nós fechar aqui. Reiniciar, né? Os últimos momentos. Vamos lá. Pessoal, vamos lá? Júlia? Eu vou chamar a galera aí. Vamos lá, vamos sim. Você tá cheio de Júlia e Juliana aí, né? Júlia e Juliana. Juju, tá cheio de Juju aí. Juju. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos retomar aí. Então já passaram 2 minutinhos, deu uma colher. Né? Ih, rapaz. Então vamos lá.
Já saí aqui. Então, como eu falei aqui, gente, então essa ficha é importante vocês terem. Isso aqui você faz numa planilha Excel fácil ou mesmo na mão, né? Então, essa ficha de movimentação, entradas e saídas e o saldo. Você sabe todo, e com as datas aqui, né? Em cada data você vai, se teve entrada na data hoje, 5/10, você bota 5/10, quantidade que entrou, a validade do produto que você está botando em estoque, por quanto tempo vale, não é isso? E o valor por unidade. E aí você tem o valor total, né, que é a quantidade vezes o valor por unidade, e faz a mesma coisa nas saídas. Se hoje, nessa data do dia 5, teve saída de produto, eu boto quanto produto saiu, a validade dele e a quantidade, tá certo? De quanto saldo da quantidade, né? Se não saiu, é 0. Então, só ficam os dados de entrada. Aí, no dia seguinte, se não houve entrada e houve saída, eu só boto na saída. E aí você vai tendo como é que se diz? O valor em estoque que você tem, né? O saldo em estoque que você tem e o valor que você tem naquele estoque, tá certo? Bom, e aqui é uma ficha de consolidação, né? Ali, eu falei por produto, né? Quantidade por produto, por fornecedor, e é bom você ter cada fichazinha por fornecedor, que é diferente, né? Então, e aqui você tem uma consolidação do seu estoque, do seu valor do estoque, né? Então, você tem cada produto, né? Cada produto que você tem em estoque, aqui você bota nas linhas aqui, né? E o valor de estoque em janeiro, né? Se você faz isso mensalmente, depois você faz só um compilado dos meses, né? Eu fiz o cálculo lá, eu terminei o mês com um saldo, tanto de saldo daquele produto e o valor. Aí eu coloco aqui, né? Que eu tenho o valor do estoque é de tanto para aquele produto, né? Então, você faz o resumo. Isso aqui é um resumo anual do produto que vocês têm em estoque e o valor dele, efetivamente. Tá certo? Deu para entender, gente? Tá? Isso aqui é uma planilha orientativa para vocês, né, ter esse controle melhor do estoque de vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Então, gestão da demanda, né? Então, nós temos o cálculo da demanda, né? Você tem a demanda média mensal, demanda anual, você pode ter uma demanda média mensal, você pode ter uma demanda média por um período, você pode ter a demanda anual, você pode definir o que você quer usar, né? Você quer fazer uma média anual da demanda, das vendas, você pode fazer, né? Aí você tem a quantidade pendente de compra, né? Quanto você precisa comprar para repor o seu estoque, é isso. O lead time de ressuprimento, né, a gente chama de tempo de ressuprimento, no momento que eu startei a compra, que eu comecei a comprar, que eu comprei comecei o processo de compra, até a chegada do produto no seu estoque, a gente chama isso de lead time de ressuprimento, tá certo? É o tempo que leva entre o início da sua compra até a chegada efetiva do produto no seu estoque. Então, isso é chamado de lead time de ressuprimento, né? Você tem o ponto de pedido, né? Aquela quantidade que você tem em estoque, que é aquele ponto, quantidade mínima, né? Você pode definir como aquilo ali, e o ponto de pedido é onde você vai startar sua compra, né? De forma que você considera essa quantidade mínima, né? O tempo que você vai ter de ressuprimento, de forma que você não ficar sem produto durante esse período de ressuprimento, tá certo? Desse lead time, né? E aí você fala de lote de compra, intervalo de ressuprimento, lote de compra, nível de suprimento, ou estoque teórico, estoque máximo, estoque médio, cadeia de compras, quer dizer, são todos os itens de demanda que, de uma forma geral, né, eu acho muito mais completo, né, para o caso de vocês, né? Mas a gente vai falar de alguns deles aqui. Então, o cálculo da demanda, né? A título de exemplo e estabelecimento dos parâmetros de cálculo, né, nós temos os dados históricos de determinado material. Exemplo, a demanda desse material foram 600 unidades, certo? O tempo de ressuprimento,
né, que é o lead time de ressuprimento, de novo, que é o tempo entre o início da sua compra até a chegada daquele produto no seu estoque, isso é chamado de lead time de ressuprimento, né, o tempo de ressuprimento são 2 meses. Né? E o intervalo de ressuprimento, né, a cada 4 meses eu tenho esse intervalo de ressuprimento, né, a cada 4 meses. Né? Então, eu sei, a cada 4 meses eu vou fazer um processo de compra, né, de forma que eu tenho 2 meses para receber o produto a partir daquele momento da compra. Então, é o intervalo de ressuprimento. Eu faço isso em 4 meses. Então, cálculo da demanda. A título de exemplo e estabelecimento dos parâmetros de cálculo, vejamos os dados históricos de determinado material. Então, de novo, falei da demanda 600, lead time 2 meses, intervalo de suprimento 4 meses. Então, o estoque mínimo, né, pela fórmula, é o quê? É essa demanda, né? O estoque mínimo que eu tenho que ter, né, é o quê? É a demanda do produto, né? Eu tenho uma demanda, vezes o quê? O lead time, que é o tempo de ressuprimento. Se eu pegar essa demanda, a média da demanda, e multiplicar pelo tempo de ressuprimento, tá? Eu vou conseguir achar o quê? Qual é o meu estoque mínimo que eu tenho que ter daquele determinado produto no estoque, de forma a não faltar. Por isso que a gente chama de estoque mínimo. Eu não posso ter a falta desse produto, então eu tenho que considerar o quê? A venda, a demanda, né? Quanto de demanda eu estou prevendo, eu tenho de média, tá? E multiplico pelo quê? Pelo tempo de ressuprimento. Que no momento que eu comprei, né? No momento que eu comprei, né? Que é o quê? Quando eu atingir meu estoque mínimo, eu vou ter que comprar de novo, tá certo? Então, aí eu vou ter que considerar o quê? Esse tempo de ressuprimento. Então, se eu pego a demanda e multiplico pelo lead time, que no caso aqui são 2 meses, né, eu tenho o quê? 1.200 unidades. Então, o estoque mínimo para não ter falta de produto, né, isso fica claro, não fica? Por quê? Se minha demanda mensal é 600 unidades, certo? E eu tenho 2 meses para, a partir de uma compra, chegada desse produto no meu estoque, né? Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter, no mínimo, 1.200 unidades, porque eu pego a demanda mensal de 600 vezes desses 2 meses que tempo para chegar no estoque o produto que eu comprei, né? Então, 600 vezes 2 dá 1.200. Então, o estoque mínimo, nesse caso, é de 1.200 unidades. Então, eu já consegui definir o quê? O que é estoque mínimo dentro do meu estoque, tá certo? Então, eu tenho que ter a demanda vezes o tempo de ressuprimento, é a fórmula que faz eu calcular o estoque mínimo. Nesse caso, o exemplo aqui, dá 1.200 unidades. E o estoque máximo? Né? O estoque máximo é você pegar a demanda, né, vezes o tempo, o intervalo de ressuprimento. Eu não faço compras a cada 4 meses, tá certo? Então, eu pego a demanda e multiplico por esses 4 meses, que é o intervalo de ressuprimento. Aí eu consigo achar o quê? Eu pego isso, multiplico por 4, quer dizer, 600 vezes 4, e somo o quê? O estoque mínimo que eu tenho que ter dentro do coisa, senão zera. E eu não posso deixar zerar, porque o mínimo tem que ser mantido. Então, eu pego o estoque máximo é a demanda vezes o intervalo de ressuprimento, né? Isso, produto, entre parênteses, mais o quê? Meu estoque mínimo, tá certo? Mais o estoque mínimo, que é esse, máximo aqui. Né? Então, você pega a demanda vezes o intervalo de ressuprimento, né? E somo quem? Somo o estoque mínimo, que esse é o valor mínimo que pode ficar no estoque. Então, como eu faço cada ressuprimento a 4 meses, eu boto o consumo mensal de 4 meses, né? 600 mais 600 mais 600 mais 600, né? Dá 2.400, mais os 1.200, que é o meu estoque mínimo, que eu não posso deixar zerar nunca. O estoque mínimo é aquele que eu não posso passar para baixo, senão vai faltar produto para atender a minha produção. Ok, gente? Deu para entender? Eu sei que já está tarde, está lá, mas é simples. Né? É você considerar que o estoque mínimo é a sua demanda vezes o tempo de ressuprimento. Quando eu falo tempo de ressuprimento, é o que? O lead time, é o LT. Né? É o tempo que eu iniciei a compra e até
quando chega dentro do meu almoxarifado, né, aquele produto, né? Então, esse é o meu estoque mínimo, né, que é os 600 vezes os 2 meses, que leva para cada compra chegar no meu almoxarifado, tá certo? Então, 1.200. E o estoque máximo é esse 1.200, que é o estoque mínimo. Você tem que sempre considerar no estoque máximo o estoque mínimo, que é 1.200, mais o quê? Mais a demanda vezes o intervalo de ressuprimento. Quer dizer, o intervalo de ressuprimento quer dizer o seguinte: de quanto em quanto tempo eu realizo as compras? Aqui, no caso, são 4 meses. Eu faço uma compra hoje, só daqui a 4 meses que eu vou fazer compra novamente. Então, aí eu calculo isso com o quê? O meu estoque máximo. Tá certo? O estoque máximo, então. Então, o estoque mínimo, nesse caso, é 1.200 e o estoque máximo é 3.600. Ok, gente? Aqui eu vou botar agora aqui a fórmula, né? Onde a gente vai fazer o ponto de pedido, né? É uma outra fórmula, que é o ponto de pedido, né? É o momento em que eu realmente efetivo o pedido, né? O pedido de compra, né? Quando eu começo minha compra. Então, o pedido de compra, na verdade, o ponto de pedido é o quê? É a demanda, né? Que eu disse ali que a demanda são 600 unidades, né? O LT, o lead time, que é o tempo de ressuprimento, são 2 meses, e o intervalo de compras, o intervalo de ressuprimento, são 4 meses. Tá? Então, eu pego, o ponto de pedido vai ser o quê? A demanda vezes o tempo, o lead time. Isso, demanda vezes o lead time, não é o estoque mínimo? Né? Que a gente viu aqui. Demanda é o estoque mínimo, a demanda vezes o lead time, né? Então, mais o próprio estoque mínimo. Então, eu pego, o ponto de pedido aí eu vou calcular qual o quantitativo, a partir de que quantitativo no estoque eu preciso pedir. Tá? Então, o que ele fez? O ponto de pedido vai ser 600 vezes 2, né? Mais o estoque mínimo que é 1.200. Eu estou dobrando, né, aquele valor do estoque. Por quê? Porque eu considero como ponto de pedido, na verdade, é o dobro, praticamente, do estoque mínimo, né? Que se eu pego a demanda vezes 2, demanda vezes 2 é estoque mínimo. Na verdade, eu estou considerando ponto de pedido 2 vezes o estoque mínimo, né? A fórmula é 2 vezes o estoque mínimo, é a mesma coisa, né? Então, é 1.200 mais 1.200 é igual a 2.400. Tá? Então, eu vou realizar cada compra com 2.400, quando eu tiver 2.400 itens no estoque. Aí eu vou iniciar um processo de compra. Tá? Então, e o lote de compra é a quantidade que eu vou comprar. Tá? Então, na verdade, esse lote de compra vai ser o quê? Vai ser a demanda vezes o intervalo de ressuprimento. Lembra que aqui no ponto de pedido eu usei o tempo de ressuprimento, né? E para o cálculo lote de compra, quanto eu vou comprar efetivamente naquele determinada compra, eu calculo usando o quê? O intervalo de ressuprimento. Eu pego a demanda vezes o intervalo de ressuprimento. Nesse caso, o lote de compra são 2.400 unidades, tá certo? Porque aqui foi, vamos dizer assim, deu o mesmo número porque eu considerei 2 meses e 4 meses, é o dobro, tá certo? Então, aí você, como você aqui no ponto de pedido, como se você estivesse somando 2 vezes o estoque mínimo, ele vai dar 2.400. Então, calhou aqui também de ser 2.400. Quando você tem um tempo de ressuprimento não o dobro do lead time, aí isso não acontece. Tá? E aí, aqui você tem a fórmula de cadência de compras, né? Que é o quê? É você pegar um período de 12 meses, né? E dividir pelo intervalo de ressuprimento. Você pega um ano e divide pelo intervalo de ressuprimento. Você tem, a cada 4 meses eu faço um ressuprimento. Então, você pega 12 dividido por 4, só tem 3 meses. Né? Você tem a cadência de compras a cada 3 meses, né? Não é isso? Se eu faço a cada 4 meses a compra, né? A cada 3, no ano, eu faço 3 compras anuais. Tá? São esses 3 meses aqui. E o intervalo de ressuprimento, né? Que é onde ia o intervalo de ressuprimento. Beleza. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho o CC, na verdade, vai ser o quê? Vai ser... aqui tem coisa errada aqui. Peraí, CC. É 12 por IR. O IR... Ah, não. Tá. Aqui tá errado, gente.
o embaixo, ao invés de ser CC, tá? Quando está escrito intervalo de ressuprimento, IR, a fórmula é IR é igual a 12 dividido por CC. Tá certo? Que na verdade, é só botar o CC para baixo aqui, onde está... então, por favor, corrijam aí, por favor, depois eu corrijo aqui. Onde tem CC nesse intervalo de ressuprimento, na verdade, é IR, e onde está o IR no divisor, né, do 12 dividido por IR, na verdade, é 12 dividido por CC. Né? Porque o CC é 3. Então, se é 12 dividido por 3, é igual a 4. Então, que é aquele tempo de ressuprimento, intervalo de ressuprimento que a gente tem lá, ó, o IR, 4 meses. Que é o inverso, tá certo? Tá ok? Bom, e aqui, não entendeu? Então vamos lá. Não, porque está errado, a fórmula ali está errada, viu? A última fórmula está errada. Vamos lá. Ô, Cristina, pode falar, o que você não entendeu? Não, está um pouco confuso para nós aqui. De modo geral, nós não estamos entendendo muito bem toda a explicação. A primeira parte do ponto de pedido, né? A gente tem lá o mínimo, a demanda, o estoque mínimo, né? Então, eu tenho o meu estoque mínimo... 1.200. Que eu calculei, o estoque mínimo eu calculei anteriormente, lembra? Tá, sim, isso a gente até aí foi. Aí eu tenho o meu estoque mínimo. O que você está dizendo aqui na 1.200 mais 1.200, 2.400 é o ponto de compra? É o ponto de pedido, exatamente. É o ponto de pedido. Então, em que quantidade, ponto de pedido é que quantidade no estoque eu faço a compra, eu faço o pedido de compra. Eu não posso deixar chegar ao meu estoque mínimo. Não, por quê? Se você deixar, lembra que você tem um tempo de... Tem que ter o meu estoque mínimo 2 vezes, no caso. É mais ou menos isso, é isso aí. Porque aí, nesse tempo de ressuprimento, esses 1.200 que não são o estoque mínimo podem ser consumidos sem risco. Sem risco, porque se você não compra o dobrado, o que acontece? Eu vou ter a demanda, né, são 600 por mês, né? E eu levo 2 meses para conseguir repor, né? Então, eu iria zerar o meu estoque mínimo. E o estoque mínimo, o nome já diz, não pode passar daquilo ali. Eu não posso, então, mexer no meu estoque mínimo. Esse estoque mínimo é que... Nesse tanto, né? Então, esse estoque mínimo, né, é o que eu tenho que ter, né, efetivamente, né, para o quê? Garantir que... Aí, o ponto de pedido vai me garantir que eu mantenha esse estoque mínimo, né, e tenha uma quantidade de produto X, né, para quê? Porque você tem o processo todo de compra, até você ter o pedido, para depois dali do pedido até a chegada no estoque, é o tempo de ressuprimento, tá certo? Então, na verdade, você vai ter praticamente dobrado, é isso mesmo. E a Monique pergunta aqui, mas então, se eu tenho que manter sempre esse estoque mínimo, eu não vou ter mercadoria encalhada? Não, porque isso vai estar em função da sua demanda. A demanda, se a demanda, vamos dizer assim, está constante de 600 unidades, né, você vai sempre rodar, você vai ter o giro desse estoque seu. Né? No ano, a gente vai mostrar aqui como é que você sai esse estoque. Então, é o seguinte, esses 1.200 que são o meu estoque mínimo, à medida que eu repor o estoque, digamos assim, ele passa para frente... Isso, faz o FIFO. A reposição vai para trás. Isso, faz o FIFO. Giro, né? É o first in, first out. É o FIFO, exatamente isso. É o giro, né? Exatamente. Agora aí, pessoal. Acho que agora o pessoal conseguiu entender aí. Beleza? Tá. Mas é isso mesmo. Tá com dúvida, levanta a mão, né, grita. Se por acaso a gente não vir, né, não conseguir ver vocês, né, levantando a mão, abre o áudio, né, e fala. Abre o microfone e fala, tá? Mas é isso mesmo. Deu para entender agora, então? Então, vamos lá. E aqui, né,
é o famoso gráfico dente de serra, né? Então, é o cálculo da demanda, né? Então, eu tenho lá o estoque físico de 2.400, o lote, né? O lote de compra, que é o LC, né? Aqui, ó. Né? Então, eu tenho o estoque físico lá de janeiro, 2.400, fevereiro, 1.800. Eu tenho aqui né? O que eu tinha estoque durante aquele ano, né? Em cada mês, né? E tenho, lembra que a gente faz como é que fala? As compras a cada 4 meses, lembra? Que é o que a gente chamou aqui, né? O intervalo de ressuprimento, né? Que é o IR. Então, ó, em janeiro eu fiz uma compra, né? Então entrou em estoque 2.400. Aí eu vou, tenho o consumo do mês seguinte, né, de 1.800, mais 3.600. Aí eu faço a cada... aqui, ó, eu utilizo, né, que é o REC, né? Você faz o que? Olha, vamos lá. Eu tenho 2.400, né, em estoque. Aí eu entrei com 2.400, é o lote de compra. É isso? Ok? E você percebe que o lote de compra, eu vou a cada 4 meses, eu vou colocando. Ó, eu comprei em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio eu compro de novo, junho, julho, agosto, setembro eu compro de novo e assim por diante. Né? Aqui iria cair em janeiro, né? Posteriormente. Então, e eu tenho o REC de 2.400, né? Que é... Vamos lá, eu tenho... Deixa eu fazer aqui rapidinho. Só um instante, deixa eu fazer a conta aqui. E aí você tem o quê? Esse 2.400 em março, mais 2.400 em julho, né? A cada 4 meses também, né? Então, aí transporta esses valores para cá. Olha o exemplo que ele deu. Eu tinha aqui em janeiro 2.400, tá certo? Tá? Que era o estoque que eu tinha em janeiro, 2.400, tá? E aí, por quê? Olha só, quando você faz, lembra? Quando você faz, começa o ponto de pedido, né? Eu fiz um pedido ali, um LC, né? Eu fiz um pedido de 2.400, tá certo? Só que lembra quanto tempo leva para chegar esse produto no estoque, né? A partir do momento que eu faço o pedido, que é o lead time, o LT, são 2 meses. Então, eu fiz o pedido em janeiro, eu vou receber esse produto no estoque em que mês? Se eu fiz o pedido em janeiro e o tempo do momento que eu faço o pedido até chegar no meu estoque são 2 meses. Então, eu vou levar 2 meses para receber esse produto no estoque, concorda? Hein, gente? Não é? Vou levar 2 meses. Então, eu fiz um pedido em janeiro de 2.400, que é o lote de compra, né, o LC. Eu fiz um pedido de 2.400 em janeiro, mas só vou receber esses 2.400 em março, que eu chamo de REC, que é o recebimento no seu estoque. Então, percebe que eu tinha 2.400, certo? Aí, usei 1.800, caiu para 1.800, né? E assim foi caindo. E eu vou tendo o quê? As entradas no estoque de cada pedido que eu fiz, tá certo? E vou tendo o quê? As demandas a cada mês. As demandas a cada mês, tá certo? E abril 3.000, maio 2.400, e aí o que acontece? Lembra que o tempo de ressuprimento são 4 meses? Então, se eu fiz a primeira compra em janeiro, eu vou ter que fazer a recompra, né, 4 meses depois, que é o tempo, né, de ressuprimento, né, que são 4 meses. Então, eu faço nova compra de 2.400 em maio. E essa compra de 2.400 em maio eu recebo quando? Em julho, 2 meses depois, que é o lead time. Tá certo? E assim eu vou fazendo. E aí você vai tendo vamos dizer assim, esses registros aqui durante todo o ano. E aí, quando eu pego esses registros e transporto para esse quadrozinho aqui, que a gente chama de gráfico dente de serra, nós temos o seguinte, ó, janeiro eu tinha quanto em estoque físico? Eu tinha 2.400.
tá certo? Eu tinha 2.400 no estoque, tá? Aí, o que acontece? Eu vou chegar 2.400 menos 1.800, né? Eu vou chegar em março com quanto? Vou chegar... Qual é o meu estoque mínimo que a gente falou aí, que a gente calculou? Foi quanto? Alguém pode ajudar? O estoque mínimo foi de quanto? 1.200, lembra? O estoque mínimo é 1.200. Então, aí vamos lá. Aí você vai, em janeiro, você vai decrescendo o que está em estoque até chegar aonde? No 1.200, que é o estoque mínimo. Eu nunca posso, você vê que nunca pode passar dos 1.200, para baixo de 1.200. Aí, em março, entrou mais quanto? 2.400. 2.400, tá certo? E aí eu atinjo novamente o 3... Ah lá, ele vai atingir o 3.600. Eu com 2.400 eu vou atingir os 3.600. Né? Que é o aí, estoque máximo, né? É o que eu vou estar o físico no almoxarifado. Que né? é o meu estoque. Que é o estoque máximo. Que é o estoque máximo. Perfeito. Perfeito. Que a gente calculou também. Né? E aí você vai descendo. Vai consumindo. Quando é que você teve entrada novamente de produto? Vai ser lá em julho. Então, quando você teve essa entrada de julho, né, ele voltou ao ponto de... Lembra que você falou, mas não vai ficar item parado em estoque? Né? Sempre vai ter um estoque mínimo, claro, para você atender as demandas. Porque, senão, por causa desses tempos que a gente está falando, o tempo de ressuprimento, ou tempo, o lead time, né, tempo o intervalo de ressuprimento, você ficaria sem produto, você utilizaria abaixo do 1.200. Tá? Então, aí em julho, sobe de novo. Ó. Em julho, vai de novo e atinge de novo o quê? O estoque máximo. E aí vou consumindo, vou consumindo, vou usando, até chegar o quê? Onde houve a nova entrada, que foi em novembro, 2.400. Né? Chegou no estoque mínimo, sobe aqui de novo, e chegou mais esse 2.400, vai a 3.600. E assim vai. Né? Você consegue ver exatamente aquilo que a gente falou. O estoque mínimo ele sempre é mantido, né? E as demandas elas vão caindo de acordo com os consumos, né? Você vai ter consumo e até o quê? Você ressuprir. Quando você ressupre, chega de novo no estoque máximo. E assim você vai fazendo, né? Nesses períodos entre lead time, que se você vê aqui o Lzinho, o LTzinho, que a gente fala, o LT é o quê? Não é o tempo de ressuprimento? Ele leva 2 meses para chegar até o seu lead time? Até chegar ao seu estoque mínimo, leva 2 meses. Então, ó, se você tem, eu marquei aqui, ó, onde você tiver com 2.400, quando você chegar no estoque mínimo, você levou 2 meses. Tá certo? Então, esse é o lead time, é o tempo que você tem para o produto entrar novamente no seu estoque. Entendeu? Então, e aí você fica fazendo esse movimento de retiradas, né, saídas e ressuprimento. Aí vai do estoque máximo de novo. Você percebe que nunca nem passa do estoque máximo para cima, nem do estoque mínimo para baixo. Entendeu? Ok? Deixa eu ver aqui. Como é que estamos aqui de horário? Agora. Faltam 6 minutinhos. Então dá para falar um pouquinho aqui. Tá? Então, aqui, você aquilo que eu comentei, né? De você girar o estoque, né? De você girar o seu estoque. Né? Quantas vezes o seu estoque gira? Né? Então, e como é que eu calculo isso? Né? O giro de estoque, na verdade, é o consumo no período dividido pelo estoque médio. Tá certo? Né? Que pode ser consumo no período em valor de custo, o estoque médio valorizado pelo preço de custo, tá certo? Então, aí vamos lá. Essa é a fórmula, consumo no período sobre estoque médio. Então, vamos ver aqui como é que a gente chega a isso. Bom, eu tenho a demanda, né, de análise de desempenho do estoque, é o giro de estoque. Você tem as demandas mensais, 1.450, 1.400, etc, etc, tá? E você tem um total, né, nesses meses, né, de janeiro a agosto. Né? O estoque, você tinha lá as posições de estoque que você tinha em cada mês e deu num total de 31.200. Tá? Se eu pego, a gente viu que a fórmula era o quê? Consumo no período
dividido pelo estoque médio, né? Então, consumo no período. Quanto foi o consumo no período? É a demanda, 11.700. Tá? Então, consumo no período, 11.700. Tá? Que é aquele total que você tem, o consumo de janeiro até agosto, né? Dividido pelo qual é o estoque médio. Né? Estoque médio é somatório de todo o valor em estoque que eu tinha até agosto, que dá 31.200, dividido são quantos meses? 8 meses, né? De janeiro a agosto são 8 meses. Então, eu pego 11.700, que é o consumo no período, que é o consumo do somatório de todo o consumo mensal até agosto, né? 1.450, mais 1.400, mais 1.450, mais 1.480, assim vai, chega a 11.700, tá? Dividido pelo estoque médio. O estoque médio, o nome já diz, é uma média. É aquilo que você tem, somatório de todos os estoques que você tinha, né? Que é 31.200, dividido pelo período, que é 8 meses. Então 11.700 dividido por 31.200, que é dividido por 8. Na verdade, você faz o 31.200 por 8, você vai achar 3.900 e pega 11.700, divide por 3.900, você acha o quê? Um giro de estoque. Então, com esses dados aqui, você mostra o seguinte, que seu estoque, né, presente lá no seu almoxarifado, ele gira 3 vezes no ano. Certo? Nesse período. Ele gira 3 vezes no ano. Então, quanto maior o giro do estoque, né, a gente sabe disso, significa que você tem o quê? Tem saídas, maiores saídas de venda. Né? Você tem mais vendas, então você tem mais saídas em estoque, mais entradas e saídas, né, vamos chamar assim. Porque o giro do estoque compõe com o quê? Com entradas e saídas. É tudo que você tem em estoque. Então, quanto maior o giro, maior a lucratividade do investimento. Quer dizer, maior você lucra. Você está fazendo girar mais vezes esse estoque. Significa que eu estou utilizando esses insumos que eu utilizo para a produção, né? E esses insumos eu faço... como se eu contasse o seguinte, ele entrou, e até a saída dele, né? E aí eu vou fazendo cada período, e eu mostro o quê? Eu tenho todo esse estoque que deu a entrada, ele sai, e você tem isso que é o seguinte, registrado por 3 vezes no ano, né? Isso de acordo com esse exemplo nosso aqui, tá certo? Então, e quanto maior o estoque, o giro do estoque, mostra o quê? Que você não ficou com produto com validade vencida, porque ele está girando mais. Por exemplo, se eu girasse 6 vezes, melhor ainda. Né? Melhor ainda, que significa que eu tenho produtos, sempre produtos novinhos ali dentro, tá? Dentro do seu estoque. Então, o giro de estoque te auxilia nisso, para mostrar o quê? Como ele gira que é bastante, né? Eu tenho saídas de produto e entradas de produto mais vezes no ano, mostra que você vai ter sempre produtos mais atualizados ali, mais novos dentro do seu estoque. E, claro, se eu tenho um giro maior, significa que eu estou vendendo mais também. Logo, a lucratividade é maior. Entendeu? Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. A cobertura média, né, é o número de dias do período pelo giro de estoque. Né? Isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula, que já estamos faltando um minutinho, né? Então, eu vou terminar aqui nesse slide, tá certo? E vou dar mais esse minutinho aí, só para se alguém tem alguma dúvida. Eu sei, gente, que é muita informação, né? É muita informação. Por isso que vale a pena pegar o material que vocês receberam, né? E dar uma estudadinha, né? E se tiverem alguma dúvida, tragam na aula que vem, né? Porque, como eu falei, realmente matemática, né? Isso aqui a gente utiliza matemática pura, né? E nem todo mundo tem essa habilidade com essa matemática. Então, é preciso treinar, é preciso fazer. Né? Pegam exemplos de como a colega fez, de materiais que vocês utilizam no dia a dia, né? E tentam fazer esses cálculos, etc., para vocês verificarem e terem mais, vamos dizer assim, terem mais facilidade em utilizar desses conceitos. Né? Só utilizando que vocês vão fixar os mesmos, entendeu? Professor. Na verdade, existe um aplicativo
Eu queria só fazer uma observação que o pessoal aqui de Pati pediu para falar com vocês, de mandar o PDF dessa semana, de ontem e de hoje, para que eles consigam seguir com esse estudo que você está sugerindo. Juliana e Júlia. Obrigada. A gente vai falar com os supervisores, pode deixar. Tá bom? Mas é isso aí. Tá? E aí, na aula que vem, né? Que, olha, vamos ter 2 semanas para gestão de estoque. Né? Você já não tem mais aula pelo menos na terça-feira, eu acho que ainda tem coisa, né? Módulos aí para vocês. Né? Tem sim. Mas, por exemplo, para a gestão de estoque, às quartas-feiras, nós só vamos ter aula daqui a 2 semanas agora. Então, é um tempo legal para vocês tentarem fixar esses conceitos, viu? Né? E quiserem trazer, tragam os conceitos para a gente poder, de repente, até dar uma apresentada aqui, não de todos, mas alguns exemplos. Tá ok? Mais uma coisa. Pati, de novo. Semana que vem é feriado, a gente vai ter aula na quarta-feira? Não, isso que eu falei. Agora, próxima aula vai ser daqui a 2 semanas. Né? A da semana que vem na terça tem normalmente, na quarta vai não. Vai ser certo? dia 19. Ok. Tá bom? Dia 19 é a nossa última aula desse módulo. Né? Então, vamos lá. E eu quero falar um pouquinho de compras também, né? Algumas coisas mais importantes de compras. Mas o importante é a gente, vamos dizer assim, no caso do artesanato, né? Claro que a compra é ultra importante, né? Você, se puder fazer parcerias com outros artesãos, você ganhar em volume, né? Juntar compras, né? De vários artesãos, né? Para um determinado fornecedor, certamente vocês vão ter ganhos de, a gente chama de economia de escala, entendeu? Vão ter preços melhores, isso é ideal. Então, eu quero também dar uma reforçadinha em alguma coisa na área de compras, tá bom? Professor, me dá uma informação. Pois não? Olá. Quem é que está falando? Só para... Cardoso. Oi, Cardoso, vamos lá. A próxima aula é quando? Dia 19, né? Porque 12 é feriado, mais 7 dá 19. Isso, professor. Dia 11 não tem aula. Não, dia 12 não, dia 11 vai. Tá. Dia 11 vai, dia 12 não. Dia 12 é feriado, nós só vamos parar para feriado. Falamos sobre a aula desse módulo. Não, a minha não tem mais aula terça-feira, entendeu? Tá ótimo. É um outro módulo. É um outro módulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado mais uma vez. Boa noite, e vamos lá, gente. vamos trabalhar para a gente fixar os conceitos. Boa volta para casa. Mais uma vez, obrigado aí a vocês. Né? Boa noite, pessoal. Fiquem com Obrigada, Deus. professor. Tá bom, obrigado, Júlia. Obrigado, Juliana. Obrigada, gente. Boa noite. No momento dá para ficar. É muita informação, né? É muita informação. Então tem que praticar. Tem que praticar. Deu para fixar os conceitos. Né? Obrigada, hein? Então, obrigado a você, Júlia. Obrigado, Juliana. Obrigado por tudo aí. Uma boa noite, bom descanso. Né? Que agora eu vou entrar em outra reunião. Até mais, professor. Tchau, então. Obrigado, Júlia. Pode, eu acho que interromper a gravação, terminar né? isso, interromper a gravação. Tá bom. Obrigado aí.